TheCast no ar. Com muito prazer, eu, Jaelson Gomes, mais uma vez aqui iniciando o nosso podcast que veio para conectar pessoas e ideias e, como sempre, recebendo convidados especiais. E hoje uma convidada especial que aqui já esteve gravando com a gente, Laís Roster. Okay. Laís, bem-vinda ao TheCast. Muito obrigada. Que maravilha, satisfação. Tá faltando só a Renata aqui hoje. Rapaz, Natinha, olha só, tu perdeu. E ela falou, que pena, e vocês duas. Mas ela tá numa missão, como teremos outras oportunidades. Com certeza. Então vocês estarão juntas, né? Laís é uma pessoa que já é do convívio da gente, inclusive aqui da capital alagoana, de Alagoas pro Brasil. Ela aparece sempre nas redes sociais. Quem não a conhece, acha a Laís onde? Laís, @ Laís Rossiter. Boa. E hoje o tema vai ser qual a melhor hora para começar? Falando de qualidade de vida, de saúde. Laís, você é uma referência pra gente e eu queria que você já começasse respondendo essa pergunta. Qual a melhor hora para começar a se cuidar? Primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Boa. Muito obrigada pelo convite. Sempre, a melhor hora de começar é hoje. A gente tem... Deus nos chama o dia de hoje de presente à toa. Amém. Então, a única certeza que a gente tem é o dia que a gente está vivendo. Então, a melhor hora para começar é hoje, agora. Pensar em se cuidar mais, em comer melhor, em fazer uma atividade física, em cuidar da parte espiritual e cuidar de tudo que você precisa para viver com mais qualidade de vida. Muito bom. Você foi muito feliz e já começou aí falando por blocos, né? Alimentação, educação física, área espiritual. Eu vou querer ouvir de você por parte. Vamos lá. Concorda? Concordo. Vamos embora. A nossa audiência... Aliás, você que nos assiste, que está nos acompanhando, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. E olha lá, daqui até terminar esse episódio vai ter muita coisa boa. Laís vai falar um pouquinho também da sua história, Laís, de vida, da sua trajetória, né, nesses cuidados que você tem tido com a saúde e a inspiração que você tem trazido para muita gente aí nesse Brasil. Então, sobre a educação, sobre a questão física, fazer exercício, essa parte primeiramente. Me fala um pouquinho sobre essa parte. Falo, vamos lá. A atividade física sempre foi uma coisa que teve muito presente na minha vida e na vida da minha família. Então, assim, desde pequenos, eu digo assim, pequenos mesmo, gente, é coisa assim, bebê. Então, com 6 meses eu já estava na piscina. Então, a mamãe colocava todo mundo muito cedo, então a gente começou a fazer natação. Aos 8, 9 anos, eu já estava no meu primeiro Norte-Nordeste. Eu lembro muito, a gente no ônibus com a equipe, papai atrás no carro, seguindo o ônibus. Já vi esse filme, Laís. Pois é. Com o Mateuzinho. Pois é, que achava a gente muito novo ainda para ir sozinho e ele ia atrás, mas assim, a gente não deixava de participar. Boa. E eu fazia também GR, para quem não sabe, ginástica rítmica, que era assim uma grande paixão. Chegou num ponto que o meu dia estava assim, eu acabava o colégio 4 horas, aí ia para GR de 4 às 5, saía da GR, botava o maiô e pulava na piscina, treinava até 6h30. Caramba! Então tava ficando muito cansada. Minha mãe olhou para mim e disse, filha, você vai escolher, né? Aí vem o livro de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, né? Caramba. Então, aí ela disse, escolha. Aí eu fiquei naquele dilema e terminei optando pela GR. Não me arrependo. É o esporte mais lindo que eu acho na vida. E, assim, contribuiu muito para minha formação como pessoa, personalidade, tudo que você puder imaginar. Senso de equipe, garra, determinação, planejamento, autoconfiança. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida, esse esporte. E fiz até os 17 anos, quando saí do colégio. Caramba. Interessante. Algumas pessoas têm um início tipo esse, mas em dado momento meio que desanima, meio que cansa. Tal. Às vezes a vida mesmo, né, leva para outros caminhos. No seu caso, você sempre foi se renovando. Essa capacidade de renovação sempre lhe foi peculiar? Foi. Na verdade,
A atividade física é uma coisa que me gera muito prazer. É quimicamente comprovado, Sim, né? A gente tem a endorfina, a dopamina. Então, assim, sempre foi uma coisa que me fez muito bem. Então, eu não queria ficar sem. Eu sei da importância de continuar me movimentando. No começo, era muito estético para mim. Eu era muito magra, muito alta. Então, eu era eu me sentia muito disforme, entendeu? Eu queria mais volume. Eu era daquela que era canela, joelho e coxa. Cada foto adolescente, o cabelo era assim, ó. Caramba. Então, eu comecei na musculação pro ganho de massa magra. Tá. Pra ver se eu conseguia realmente ganhar corpo, porque realmente eu me sentia muito magrinha. E continuei, fazia ginástica localizada. Meu Deus, quem lembra de ginástica localizada? Ginástica localizada, e alternava com a musculação. E foi uma coisa que eu nunca pensei em tirar da minha vida, porque sempre me fez muito bem. Você para mim, e para quem conhece a Laís, se eu fosse dar uma palavra, eu vejo você como um exemplo de persistência. Tanto pelo que você está narrando pra gente, né, do início, para o que hoje acontece. Porque a vida hoje moderna, você vai falar um pouquinho sobre isso, ela cobra tanto da gente, com tantas outras coisas, que dá até uma brecha, e aí você, melhor do que ninguém você para falar, para justificar meio que as desculpas, né? A desculpa que não deu, a desculpa isso, que desculpa que aquilo. E você transita bem entre toda essa modernidade, inclusive com o seu trabalho, né? Você tem aparições no digital, dentro das redes sociais sempre, que tomam tempo e não deixa de lado a atividade física. Aí a minha pergunta, para quem gosta de desculpa, você com essa trajetória, que conselho você daria para quem tem um menu de desculpas lá? Porque tem gente que tem um menu. Desculpa número 1, número 2, número 3, número 4. O que a Laís recomenda ou orienta para quem gosta de dar uma desculpa? Prioridade. A palavra é prioridade. Vim esse final de semana de São Paulo. Quando você está no avião, a primeira coisa que a aeromoça faz, em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a sua, para depois ajustar a de outras pessoas. A gente na pandemia teve um exemplo clássico disso. Quando sai a saúde, ninguém faz mais nada. Ninguém consegue fazer mais nada. Tire a saúde da sua vida. Você não trabalha, você não vivencia, nem está com a sua família nos momentos, você não pode aproveitar do que Deus proporcionou a gente, do que a vida oferece. Acabou-se ali sem saúde. Então, para mim, é minha prioridade. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre isso, eu vejo que realmente o caminho é esse. É a prioridade que você dá. Se você quer se manter saudável, se você quer viver mais com qualidade, ou você coloca a sua atividade física, uma alimentação legal como prioridade, você procura regular o seu sono com pequenas modificações, ou realmente você vai ter dificuldades na frente, porque a conta vem. A conta vem. A conta vem. E o ideal é que a gente não espere ela vir. Que a gente saia fazendo a nossa poupança para o que a gente precisa, porque isso é planejamento. As pessoas pensam tanto. Você deve ter recebido aqui pessoas falando sobre planejamento financeiro, sim, aposentadoria. E por que as pessoas não pensam em como elas querem envelhecer, como é que elas querem estar fisicamente? E quando eu falo estar, eu não estou falando de estética. Você quer ser capaz de sentar e levantar sem sim, ajuda? Até que idade? Até que idade? Você quer ser capaz de viajar com as suas amigas? Eu estava lendo um artigo agora, amigas que fugiram de um asilo para viajar juntas pela Europa. Eu quero. Isso foi inspiração. Eu vou fugir do asilo quando eu tiver velho. Renata, minha amiga, cuidado. Cuidado. Então, ela fica doidinha quando eu digo que eu vou entendendo? pro Divino Espírito Santo. Mas é isso, é sobre isso. É você poder aproveitar todas as fases da sua vida da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Então, assim, hoje eu vou fazer 47, mas eu não Caramba, troco. gente, ela disse a idade dela, ela não esconde não. Não, Que tenho não, coisa problema boa. nenhum Tem não, com Laís. isso. Um amigo meu, cientista, disse: não confie numa mulher que diga a sua verdadeira idade. Pois eu fiquei é. sem entender, mas assim, mas você disse, é verdadeira a sua idade? Não, verdadeiríssima. Que massa. Sou de 76. Dia 17 de julho faço 47. Que maravilha. Bom, estamos às vésperas de uma festa, né? Vamos comer bolo, vamos comemorar, já sei, vai ser bolo light, aquele negócio diet, sem açúcar, tá, sem glúten, sem glucose. Outro mito, viu? Outro mito, né? Outro mito, vou logo lhe dizer. A comida saudável já passou da época que era uma comida sem gosto e ruim.
Caramba. Hoje em dia, nós temos excelentes opções para todos os gostos. Você vai num restaurante hoje em dia, eu duvido que não tenha um prato mais leve no cardápio para você pedir. Que maravilha! Esse item eu quero que você explore e muito e bem daqui a pouquinho, que eu ainda quero voltar para a atividade física. Voltar. Daqui a pouco, porque é o seguinte, a Laís, eu considero ela uma influenciadora digital. E é porque, no bom sentido, e é isso mesmo, ela influencia as pessoas. Quem acompanha ela sabe, vê lá persistência todos os dias, constância de propósito, exemplo, enfim. E eu termino brincando, termina ela tendo um pouquinho de nutricionista, um pouquinho de personal e por aí vai, né? Gente, eu sou curiosa, viu, nos aspectos. Eu estudo as coisas, pelo amor de Deus, hein? Sim, beleza. Eu tô fazendo esse adendo aí, é por conta e risco, que é o meu direito. Eu tenho a licença poética, né, para fazer conjecturas. Mas é isso mesmo. Ela tem, logicamente, que Laís, ela na vida secular tem outra formação, né, Laís? Sou advogada. Advogada, tal, mas essa marca, essa identidade pessoal que ela conseguiu construir de conhecimento com a saúde, longevidade, qualidade de vida, termina que a gente... Sim. Muita gente, eu conversando com uma pessoa essa semana, dizendo assim, olha, vai gravar comigo a Laís, tal. Disse, ela é personal. Eu disse, não, ela não é personal. Muita gente pensava. É. E quando eu dava aula no curso de Direito, me paravam no corredor para perguntar se eu era professora do curso de Educação Física. Caraca. Mas sabe por quê? É o estigma. É o estigma. Só as pessoas que trabalhavam no curso de Educação Física poderiam ter uma vida mais saudável, poderiam ter uma aparência incrível, mais saudável, entendeu? E assim... Isso não existe. Isso não existe. Pode ter uma advogada assim, magrinha, assim, que se cuida. Pois é, tal, que né? se cuida. Eu acho que é uma questão muito pessoal de cada um. Eu acho que hoje em dia a gente está virando essa chave. E foi nesse meio que eu encontrei meu propósito. Que maravilha. Porque, na verdade, Jaelson, essa parte de ser uma digital influencer, para mim, eu falo com muita naturalidade hoje em dia. Porque se é para influenciar as pessoas de uma forma positiva, a gente tem tanta coisa ruim, feia sendo mostrada na internet. Meu amigo, se é para fazer uma coisa boa, se é para ajudar as pessoas, se é para ajudar as pessoas a viver mais, melhor, com saúde, se é para fazer alguma coisa positiva, vai. Concordo 100% contigo. É sobre isso. Isso que a Laís falou é uma realidade. E nesse oceano que ainda é azul da internet e das redes sociais, tem muita coisa boa, tem muita coisa não boa. E aí as boas que tem, né, que precisa se destacar. E aí eu digo assim de passagem, eu faço isso porque eu a conheço, inclusive, não é fake news. Aí é verdade, é realidade, estuda, pesquisa, faz, não só faz os vídeos na hora, os reelzinhos na hora que tá fazendo, não, né? Isso é muito bom. Mas eu ia brincar dizendo o seguinte, que algumas pessoas lhe confundem com o personal, e eu fui dizer, não, ela não é personal, ela é advogada. Aí disse, é mesmo, não acredito. Eu disse, mas se ela disser que é personal, eu também contrataria. Não, as pessoas perguntam, você não faz educação física, você não faz nutrição, né? Eles acham que a gente pode ajudar de outra forma. Sobre nutrição, daqui a pouco eu quero ouvir melhor sobre você. Mas educação física ainda, atividade física no geral. Laís, existem vários benefícios, né? Você fala dos benefícios que você mesmo prova deles. Sim. E dos que você lê e que você já viu e tal. Se você fosse fazer um paralelo entre alguém, um ser humano, uma pessoa que faz educação física desde sempre e tal, e uma que não faz, os prós e os contras, quais os principais benefícios? Olha, Jaelson, a gente tem uma sociedade que ela oscila muito nesse ponto em relação às pessoas sedentárias e não sedentárias. Inclusive, eu lancei no meu Insta um projeto Vá de Escada. Deixa eu começar ajudando o seguinte ponto. Eu quero conhecer. Projeto Vá de Escada. Essa semana eu gravei aqui com uma pessoa, um angiologista, muito bom por sinal. E eu perguntei a ele, subir de escada é ruim ou bom? Ele disse, bom. Pronto, é sobre isso, veja só. A gente tem uma diferença entre atividade física e exercício físico, que eu acho que a gente começa por aí. Inclusive, vai ser um post até da semana que vem isso. Eu tô adiantando para vocês. Massa, aí o spoiler. Primeira mão, viu, gente? Caramba. Exercício físico é aquela atividade que você faz, que você tem como um esporte, que você tem como uma musculação, com ser um professor. Basquete, vôlei, corrida, são atividades que demandam grandes grupamentos musculares.
A atividade física são as atividades que você faz no dia a dia e que demandam energia para você. Por exemplo, subir e descer escadas, lavar louça, varrer a casa, lavar o carro, entendeu? São todas atividades que demandam energia. Eu lavava o carro quando eu era pivetão lá em casa. Pois é, porque a gente vivia mais em casa. Pra ganhar R$10. Hoje em dia a gente mora em apartamento. Papai me dava. Então é bom lavar o carro, é bom subir de escada. E o que é que os estudos mostram? Que quando você faz, pelo menos, uma quantidade de atividades físicas correspondente a algumas horas por semana de atividade física, não precisa ser exercício físico, você já sai da faixa do sedentarismo. Que massa. Por isso do projeto Vá de Escada. Teve um prefeito de Nova York, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome, o sobrenome, acho que é Michael Bloomberg, se eu não me engano. Que ele ficou durante 3 mandatos no poder em Nova York. E ele fez uma campanha imensa na cidade para que as pessoas trocassem os elevadores pelas escadas, por conta da quantidade de obesos nos Estados Unidos e pessoas com sobrepeso. E ele esperava que com isso, com essas pequenas mudanças que vão fazendo a diferença na contagem final das calorias que você gasta num dia, das calorias que você gasta numa semana, as pessoas saíssem da faixa de sedentarismo. E realmente saem. Entendeu? Realmente sai. Então, a ideia é essa, é fazer com que as pessoas consigam sair da faixa do sedentarismo, porque o sedentarismo, você vai ter perda de massa muscular. Eu estava estudando agora, estão fazendo uma conexão entre a demência e a quantidade de massa muscular que você tem. É uma verdade isso. Então, assim, degeneração cerebral. Degeneração em vários aspectos. Então, a massa muscular, ela começa a te deixar apto não só para uma velhice melhor na frente, mas para você viver de forma plena o teu hoje. Então, você tem pessoas que têm uma melhor parte cardiovascular. Você tem pessoas que dormem melhor. Você tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado. Os benefícios, eles são imensos. Imensos. Laís, eu gostei muito da sua observação, que acho que pouca gente consegue distinguir, e eu queria que ficasse bem registrado, a diferença de atividade física e exercício físico. No exercício físico, você usa grandes grupamentos musculares, podendo fazer isso com ou sem um professor. Por exemplo, você todos os dias faz seu exercício físico com a sua esposa e o seu personal em casa, lá no espaço do Gran Fortune. Isso. E eu treino na academia ou eu faço beach tênis. Então, nós praticamos exercício físico. Mas, às vezes, quando eu vou limpar a casa, eu tô fazendo uma atividade física. Bom, que massa. Entendeu? Então, subindo, quando eu vim aqui, eu não peguei o elevador. Eu vim de escada. Diminui, inclusive, isso possibilita a diminuição de desculpas. Na verdade, eu acho que é uma questão de conscientização mesmo. Eu acho que você pode fazer as mudanças pequenas, elas contam no final. É isso que eu quero dizer, porque você não tem como dizer assim, eu não faço nada, porque se é atividade física, por exemplo, você pode incorporar ela no seu dia a dia. Trocando o elevador pela escada, em vez de pegar o Uber indo caminhando. Boa. Tá entendendo? Você tem opções que você possa trazer as coisas com outra formatação. Amiga que eu encontro ela caminhando na ponta verde, pra lá e pra cá, de uma quadra pra outra. Eu vou contar essa história. Essa amiga, meu Deus do céu, minha filha pega um Uber. Não, pelo amor de Deus, por que essa pessoa faz isso? Vinha eu saindo da feira, eu acho que eu tava com umas 3 ou 4 sacolas, mas daquelas grandes que a gente bota as sacolas pequenas dentro. Quando eu saí da feira, que eu já tava, Senhor, dai-me forças pra ir andando pra casa. Do outro lado da rua, essa criatura, vai pra onde? Eu disse, pra casa. Ele, assim, eu disse, entra aqui. Eu digo, obrigada. Quando eu vi ela com aquelas sacolas todas, eu digo, não é possível um negócio desse. Então, mas ela tava com cara de feliz, aquilo era proposital. Bom, mas como ela tava com um pezinho, a gente terminou chegando juntos. Não, foi ótimo, amigo, foi ótimo. Já tinha ido andando, voltando de carona, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá ótimo, Laís, equilíbrio é tudo. Que equilíbrio? Laís, me diga uma coisa, aí o seu projeto Vá de Escada, aí eu moro no 13º. Eu moro no 10º. Você não acha que é uma
judiação, não. Como dizia minha mãe, esse tema é da minha mãe. Uma judiação, não. Subir pro 13º. Nada. Judiação é tu ficar de cama. Judiação é ter alguém que você precisa pra fazer sua higiene pessoal. Entendeu? Tu sobe e desce pro 10º andar de escada. Todas as vezes não, mas uma vez por dia pelo menos. Porque às vezes eu chego e volto de casa, por exemplo. Hoje aqui eu peguei a escada, eram 2 andares. Tá. Mas eu quando desci de elevador. Já tava toda pronta pra não chegar suada. Boa, entendeu? Tá certíssimo. Bom senso. Em grandes cidades, as pessoas estão trocando o carro pela bicicleta. A gente observa muito isso fora. Em São Paulo, muita gente tá andando de bicicleta. Então, eu acho que as pessoas estão criando uma consciência maior do que isso traz. Se eu vou e volto do trabalho de bike, eu já não sou sedentário, meu amigo. Tá ouvindo aí, Veloso? Oi, Veloso. Vem de bicicleta agora, pô. Entendeu? Arthur, veio de bicicleta agora, que segundo Laís Rossiter, viu? Esse negócio de andar de carro, luxando, não sei o quê, pegar Uber. Pois é, depois do projeto Vá de Escada vai vir o Projeto Vá de Escada, você vai lá no @Laís Rossiter e vai acompanhar ela nas redes sociais. Excelente, e vai estar lá o projeto Vá de Escada. Você vai ganhar essa consciência. Agora, é uma consciência, né? É cultura, né, Laís? É cultural, e eu acho que o que é importante? As pessoas acham que para começar tem que fazer tudo de uma vez. E eu não acho que é por aí. Uma pessoa que é sedentária, que não é habituada a fazer atividade física, se ela começar num dia, sobe e desce de escada, faz atividade física no mesmo dia, depois vai andando para não sei... Ela no outro dia, ela não abre nem o olho. Ela vai estar só por misericórdia divina. É verdade. Então, assim, a gente precisa entender primeiro, cada um tem um ritmo, cada indivíduo é um ser único, tá? Então, assim, e cada um tem uma personalidade. Então, há atividades físicas que combinam com a minha personalidade, que eu vou curtir fazer. Gostar do que você faz. Em todos os aspectos da sua vida é essencial. Então, se eu não curto fazer, por exemplo, beach tênis, talvez eu goste de fazer futevôlei, talvez eu goste de bicicleta, de bike, de fazer uma aula de bike. A gente encontra muito isso também nas pessoas em relação à musculação. Ah, porque eu acho monótono. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo outro. Assim, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. De coração. Começa a gostar. Musculação eu não acho que seja algo pra gente fazer porque gosta apenas. É uma necessidade. Porque até para fazer os outros esportes, você precisa fortalecer ligamento, tendão e ter massa muscular eficiente para isso. Então, é a musculação que vai te dar. É verdade. Então, é algo que mais dia, menos dia vai ter que entrar na sua vida. Mas, para começar, escolha algo que você goste. Tinha uma menina, eu converso muito com os meus seguidores, muito. A gente tem uma relação muito gostosa, muito legal. Boa. E tem uma menina que veio falar comigo, disse, ela corre. E ela disse, Laís, eu não fazia musculação. E eu me machuquei. E o fisioterapeuta, a primeira coisa que ele disse foi, você precisa fazer musculação para você correr. Caramba, é uma realidade. Eu tenho um probleminha no braço, eu tenho 51 anos, fiz agora recentemente. Tenho um probleminha no braço que há uns quase 30 anos eu tive um deslocamento do ombro. E isso agora reacendeu. Eu magoei e tal, e estou para fazer fisioterapia e tal. E lá, na época, já foi dito, preciso fazer musculação. Eu sou um aluno sem evolução. Eu vou avançando, eu espero assim, abandonar-se agora que eu preciso mesmo, né? Como você já disse que a melhor hora para começar é agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora, então eu estou fazendo. Agora, assim, é preciso ter essa consciência, sabe, Laís? De você, porque assim, hoje, e se você comparar na linha do tempo, digamos que tem melhorado. Eu digo isso porque eu acompanho ativamente, e você também é uma pessoa que, pelo contrário, conhece mais aí até do que eu, o crescimento de quantidade de academias, de pessoas mais conscientes e tal, porque numa época atrás era mais difícil ainda, né? Muito. E o próprio acesso, hoje em dia, você tem como, administrando o seu orçamento, pagar uma academia decente. Tem. Vários profissionais bons chegando, coisa que assim, meio que ter um personal era meio coisa de quem, né? Quem realmente tinha um poder aquisitivo muito maior. Hoje você administrando, cuidando da saúde, e para mim a conta é simples, como você bem colocou. É necessário, se não for agora, é amanhã. Você vai economizar hoje e não vai gastar nem tempo e nem dinheiro para isso, beleza, fica peixe. Amanhã
você vai ter que... A conta vai vir. A conta vai vir. Aí você vai ver, o plano de saúde vai ficar mais caro se você tiver com sobrepeso e com mais bronca, né? Com mais problemas de saúde. E aí vai. Então é melhor começar logo. A gente vê pela mudança de vertente de estudo hoje em dia dessa área da área médica. Perceba, nós estamos na faixa dos 50. Há um tempo atrás, os estudos que a gente via eram muito sobre doenças. Eu não sei se você percebe isso. Hoje em dia, você vê uma virada nisso. São as pessoas observando e estudando o que não nos faz ficar doente, o que evita a gente chegar numa situação de doença. Então, por isso é que se chegou tanto hoje na importância da atividade física, na importância de hábitos saudáveis, da alimentação, de tudo que você pensar. Eu acho que as pessoas estão mudando a ótica de ver as coisas. A gente precisa muito prevenir as situações, que depois que a gente está doente, a gente vai administrar como pode e como der. Sim. Então, se a gente tem como escolher agora, vamos prevenir, vamos fazer um trabalho legal, entendeu? Dentro das suas possibilidades, dentro do que você curte. Deixa eu aproveitar agora para falar do Viver Bem Valoriza. Boa, por favor. Viver Bem, esse nome já dá desperta alguns gatilhos positivos. Viver Bem Valoriza. Valoriza muito. Fala, por favor. Vou falar, inclusive hoje, nesse dia que nós estamos gravando, sai um episódio sobre corrida. Que massa. O Viver Bem Valoriza é quase tipo assim o nascimento de um filho, é um sonho pra mim. É um programa, é um quadro no meu Instagram, onde a gente vai falar e exemplificar vários esportes. Então a gente vai dar possibilidade de vocês conhecerem especificidades de cada esporte, para vocês poderem escolher o que é que eu quero experimentar, o que é que eu acho que combina comigo. Dúvidas simples que às vezes a gente fica, por exemplo, as de hoje que eu postei. Eu não sabia, eu não corro. Então, eu não sabia como é a pisada. A gente pisa calcanhar ponta calcanhar para correr? A gente alonga antes ou alonga depois? Sabe, assim, dúvidas simples. Então, o Viver Bem Valoriza nasceu disso. Encontrei um grande parceiro, que foi a Colil. Boa. A Colil Construções, que você bem sabe que mora no apartamento deles. Tem, assim... Conheço. Tem, assim, áreas de lazer incríveis e a parte de atividade física deles é impressionante. Sim. Então, foi uma empresa que chegou e abraçou a causa com todo amor e todo carinho. Sou suspeito em falar, mas faço minhas as palavras de Laís, da qualidade desse projeto, né? Viver Bem Valoriza. Excelente. Laís tem representado muito bem. Um abraço para o meu amigo Hugo, da Colil, e a equipe toda, né? Inclusive, um dos episódios foi a Laís com a minha esposa Natinha. Foi o treino em casa. Ficou lindo. E seu filhote também. Ah, tá. Matheus. Eu vi. Interessante. Eu acho que por isso estava, inclusive, uma profissional também, né? A Laura Cavazzani, maravilhosa. Excelente. Sobre o treino em casa. Inclusive, Caramba. A Laura tem uma plataforma maravilhosa. A ideia da gente começar com o treino em casa foi justamente mostrando para todas as pessoas, aquelas que acham que não tem tempo ou que não tem condições de ir para uma academia, que existem possibilidades diferentes. A Laura tem uma plataforma maravilhosa onde você compra por um custo muito baixo, o investimento é pequeno e você tem acesso a várias videoaulas. Que massa. Então você pode cuidar da sua saúde sim, em casa, utilizando objetos que você tem em casa. Que foi, inclusive, essa demonstração naquela gravação que vocês fizeram. Exatamente. Né? Dentro das instalações, dos empreendimentos, né? Dos prédios da Colil. Você já fez várias, não foi, Laís? Esse trabalho? Vamos gravar, inclusive, mais 2 amanhã, que são para o mês que vem. Por enquanto, estão sendo 2 por mês. Certo. A gente soltou a segunda hoje, do mês de maio, e vai gravar amanhã, as 2 de junho. Vou dar um spoiler para quem estiver assistindo. Ah, que massa. Junho nós vamos vir com yoga e Muay Thai. Rapaz, é muito completo, né? Na verdade, o que é, Jailson? É a gente entender que cada indivíduo é único e que tem preferências diferentes. E que existe uma modalidade esportiva para cada um. Então, assim, é você ver o que é que você quer tentar, o que é que você acha que combina mais com você. E digo, grandes surpresas vêm disso. Que massa. Porque quem conhece minha filha, bem magrinha, bem... A Lara fazendo Muay Thai. Muito bonita, por sinal. Obrigada. Ela realmente, assim, tem uma jornada brilhante
para o que ela está escolhendo. Psicóloga né? fofa. Psicóloga, né? Muito E bom. olha, Lara fazendo Muay Thai, você não Sim. acredita? Na cotovelada da menina. Caramba. E foi uma coisa maravilhosa para ela, indicada inclusive pela psicóloga. Eu fui parar no Muay Thai por indicação da minha psicóloga na época. Caramba. Foi. E tem crescido, né? Eu tenho observado alguns amigos, amigas que têm... É porque, Jaelson, a gente quando pensa em luta, boxe, Muay Thai, Taekwondo, antes a gente só pensava em defesa pessoal. É. A luta entrou pra mim, em que sentido? Pra extravasar a minha raiva e a minha Você e tensão. sua filha faz? Nós fazemos. Tá. Então entrou com a vertente de extravasar raiva e tensão. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muita energia, tudo, mas assim, eu não sou de colocar raiva, sabe? Eu sou... Entendi. Nos seus relacionamentos sempre são saudáveis, você se mantém, mas obviamente que sempre, como Todo qualquer mundo outro. tem os dissabores Os da vida, do dissabores da dia a dia. vida. E você precisa colocar isso pra fora de Rapaz, alguma eu acho que eu forma. vou fazer o Muay Thai. Você vai gostar, Como viu? é que eu faço pra fazer, Laís? Você vai gostar. Vou lhe dar o telefone do meu professor. Por favor, eu acho que eu vou querer, porque eu preciso dar um soco naquele... Aí, de quebra, você ganha o quê? O emagrecimento, o condicionamento físico, entendeu? Cara, eu tô fazendo beach tênis. Caramba, o beach tênis tá Laís, eu sou um cara trabalhando a eu minha sou parte muito- esquerda do cérebro. Caramba, eu acho que é a minha parte que tá mais parada, eu preciso disso. Nossa! A gente tem um que perfil massa. parecido. É, isso mesmo, eu também acho, viu? Mas eu queria relacionar aqui o que você já fez nessa sua jornada, nessa sua vida aí, como você começou na piscina com 6 Arthur meses. tá rindo ali. Na piscina com 6 meses. GR. Vamos lá, GR. Ginástica localizada, Ginástica musculação, localizada, musculação. beach tênis. Beach tênis. Muay o Thai. Teve um evento agora em janeiro que eu amei, eu fiz wake, adorei Eita, o o que é wakeboard. isso? É o esqui com a conheço. prancha única. Tá, Você vai de ladinho, como se fosse com a prancha de surf. mas isso no mar? No mar. Tá, Puxado pela lancha. Puxado pela lancha. Beleza. Wakeboard. Maravilhoso. Caraca, 7. Muito legal. 7. Vai lembrando aí. Daqui até terminar o episódio, tu vai falando aí. Pra você ter ideia, é realmente gostar. E assim, sabe, Laís, eu entendo o seu lado e a gente percebe que isso tá na veia mesmo. Você... Adoro. E algumas pessoas também pensam assim. Agora, aqui Frescobol. pra nós, Frescobol. Caramba. Frescobol, vamos final lá. de semana, frescobol. 9, Quando eu vou pra praia, é 9, frescobol. Caramba, a corrida que menos, né? Não, corrida não. Corrida não. Corrida né? não. Então, entendi. Mas por pouco. Daqui a pouco você vai entrar nessa também. É normal. Pela sua pegada, né? No dia que tiver daqui a pouco, Laís na São Silvestre, virando 2023, 24, Eu 24, não tenho 25. isso com a corrida, sabia? É, Assim, né? admiro muito quem faz, mas não é uma coisa que brilha Sim, os meus normal, olhos, a normal. corrida. Eu acho um desgaste muito grande, entendeu? Entendi, Eu não... entendi. Natação, eu já tinha dito. Natação, já tinha dito, 6 meses. Não brilha o meu olho a corrida. Eu tenho vontade muito de ir para São Silvestre, eu nem sei porquê, mas eu acho tão bonito. Treine, comece. Hoje, Posso começar? vou lhe dar o telefone do Diogo Oliveira. Oi, Diogão. Diogão, Vou lhe dar o telefone do Diogo. eu já tenho um desafio. com a Especialista em corrida de rua, viu? nossa- Caramba. Tem uma especialização em Eu corrida de tenho, rua. o Diogo vai fazer parceria aí, porque assim, eu já tenho o desafio a Chayane. Chay é nossa personal. E eu disse, Chay, se você conseguir eliminar minha pequena protuberância abdominal, que tem tanto tanto nome bonito para dar barrigudinho, que eu acho tão bom isso, esses nomes bonitos. Você deve ter um dicionário aí, já que você estuda, né? Então, assim, a minha pequena protuberância abdominal, que me põe em risco. Aí é por isso, aí quando eu vou fazer as avaliações, qual o motivo de você querer fazer? Eu disse, medo de morrer. Não, pai, não faz isso não. Não, é Mas se as brincadeira, pessoas mas tivessem termina. essa consciência, entendeu? Porque Pelo a menos, né? circunferência abdominal é um dos determinantes do fator de risco da parte cardiovascular. Cardíaca, principalmente. É a circunferência abdominal. Então, realmente é uma coisa que você tem que prestar atenção. Tenho ouvido, já lido e tal. É. Assim, eu tenho uma preocupação, eu não vou negar. E é incrível, eu não sou gordo. Eu tenho essa tendência. Você tem um sobrepeso. Um sobrepeso e é localizado. Olhe, nas minhas pesquisas, inclusive esse post eu acho que tem umas 3 ou 4 semanas. Em 2023, a gente tem uma World Obesity Society. Essa associação, ela fez uma pesquisa em 2023, mais da metade Eu da acho que eu li. população mundial ou vai estar com sobrepeso ou vai estar obesa. Caramba. Mais da metade do mundo. Caramba.
mais da metade do Eu li mundo. essa Isso sua é postagem. seríssimo. Isso é muito sério. A gente brinca assim, Isso mas... é seríssimo. A gente precisa pensar no que como é que estão os hábitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Porque começa daí. Isso daí. É muito mais difícil a gente chegar quando tem uma coisa enraizada. Começa daí. É verdade. Laís, eu fiquei curioso aí. Fiquei curioso quando você é mãe, né? Passou pela maternidade. Nessa fase, você fez ginástica? Você fez atividade? Fui para atividade física de manhã. Na época eu estava fazendo hidroginástica. No último mês eu parei a musculação porque eu estava ficando muito cansada. Tu fez musculação com 6 meses de grávida? Com 6 não, até o dia de parir. Caraca. Eu fui para hidroginástica de manhã e entrei em trabalho de parto de tarde. Essa mulher é diferente. Foi mesmo, Laís? E foi maravilhoso. O meu parto foi normal. Graças a Deus eu consegui. Só ganhei 9 quilos, entendeu? Tá. Era muito nova, o que me ajudou demais. Também, porque quando né? a gente é mais nova, ajuda muito. Então, assim, Lara nasceu com 3,6 kg, eu acho. Grandinha. Então, ó... 9 quilos. Você tira 3,600 da menina, mais placenta, líquido amniótico... Caramba. Foi ótimo. Eu falei nisso. Ele fez essa pergunta e me fez lembrar 29 anos atrás. Minha filha estava nascendo, aniversário dela hoje. Flanzinho, um beijo do pai. Coisa linda. Minha branquinha linda. Parabéns para você, saúde, paz, prosperidade, que você tenha vida longa. Faça exercício. Ela faz dança, inclusive. Olha ela que maravilha. Outro exercício maravilhoso. Você também dança, né? Gosto. Eita, peraí, então 10, pelo amor de Deus. Gosto. Mais Inclusive, eu tenho nos igual meus a planos fazer dança de salão. É nada. Que eu acho Meu amigo Mineirinho de Maceió, estou aqui com uma potencial aluna sua. Por favor, entre em circuito. Vá lá no Instagram dela, entre em contato. E Laís Roster, ela vai fazer parte da sua... Gente, Mineirinho de Maceió. Ele faz dança de salão, é o autor. Ele criou a dança solta no Brasil. Esteve em cartaz no Rio de Janeiro durante 5 anos. Num dos melhores teatros, de sexta a domingo, todo final de semana. Inclusive com a história da dança. Dia 31 de maio, quarta-feira, estaremos lançando o nosso talk show. Jaelson Gomes, ponto com você. Eu tô ansiosa. Por favor. E Estou ansiosa. Não spoiler. Vai ter uma dancinha lá, viu? Mas você vai dançar? A pergunta é essa. Vou, mas imperdível, é lógico. Eu estarei lá assim, ó. Natinha, ó o desafio aqui. Laís Roster vai estar no nosso talk show lá no Instituto Merak, dia 31 às 20 horas. Eu sei que a agenda dela é cheia, mas ela tem que dar um jeito e... remonte sua agenda, viu? Eu irei, minha já gente. Já que você quer fazer dança, e eu fui contando aqui a 10ª dança, Laís também dança. Laís, agora vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Você já deu uma verdadeira aula pra gente aqui sobre atividade física. Inclusive, eu agora toda vez eu vou dizer, aprendi com a minha influência o que é a diferença de atividade física para exercício físico. Eu aprendi, viu? E agora eu sei explicar. Minha gente, consegue dar um close aqui? Consegue dar um close aqui? Eita, dá um close. Olha, eu não sei se ele dança, mas a pose... Eita, ela revelou isso, cara. Olha, Renatinha, minha amiga. Meu amor, diga aí. Olha a sua amiga fazendo aqui revelações. Diga aí. Arthur, você já tinha visto isso? Isso aqui é o seguinte. Para essa foto sair... Bom, eu vou fazer outro podcast. Você está convidada para revelar como essa foto aconteceu. Beleza? Menino. Mas você... Dançando eu não vi não, mas nessa pose... Eu gosto de dançar. É bom demais. Eu acho um esporte, assim, uma atividade... Quem dança seus males espanta. Verdade. Eu gravei já 2 vezes aqui com meu amigo Mineirinho e ele fala muito bem. Ele disse, a dança me fez reviver. Ele tem mais de 60, mas o cara tá muito em pé por conta da dança e realmente é isso mesmo. Você com esse pool, né, esse jogo todo de atividade, deve saber muito bem de que se trata os benefícios, né? São maravilhosos. Nossa, você fica funcional. Uma das coisas que as pessoas param de fazer, ou que não tem o hábito, é a questão da mobilidade. Sim. Você ter a soltura de quadril, de braços, o que causa muitas lesões a longo prazo. E a dança, ela te deixa muito solto. É verdade. Para você dançar, você tem que ter movimentos, você tem que ter braço solto, você tem que ter quadril, você tem que ter joelho, entendeu? Então, assim, isso é importante demais. Nossa! Ô, Laís, estamos gravando esse episódio no mês de maio, aqui no Brasil. Junho vem aí. Eu já comecei a dançar, né?
Junho vem aí. Eu sei que você é uma mulher fina e tal, mas você é uma mulher que curte cultura também. Dança forrozinho. São João, adoro forró. Eita. Agora eu gosto de forró das antigas, entendeu? Né? Baby Som, Limão com Mel, Jorge de Altinho, entendeu? Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro. Aí... Ela nem olhou pra mim. Eita! Sou feliz porque você voltou pra mim. Sou feliz, é isso mesmo. É o tempo bom, né? Demais. É o tempo bom. A vida vai passando, vem fases novas e aí vai. Agora, Laís, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, que tem a sua interferência, né? As pessoas... a atividade física. Uma vez eu fiz a inscrição e eu fui fazer a avaliação. E a pessoa que foi fazer a avaliação da academia, eu achei muito interessante. Ele era o dono, uma academia até arrumada, organizada, e ele fez todo o processo direitinho, mas ele disse uma coisa a mim que eu achei interessante ser dito por ele. Ele disse: Jaelson, muito importante você estar aqui, vai fazer sua atividade, vai fazer o programa direitinho, academia e tal, enfim. Mas mais do que isso, ainda é a alimentação. Cuide da sua alimentação. É porque, na verdade, é uma soma de coisas. Não adianta você fazer atividade física se você não cuida do que você come. Entende? Você nutre o seu corpo através disso. Porque não adianta, tipo, eu ir pra academia e eu estar comendo sempre alimentos ultraprocessados. Abrindo pacotinho em casa, comendo alimentos ricos em gordura, refrigerante todo dia, fritura todo dia. Eu não vou sair do canto. Ainda vou culpar a atividade física. Não adianta nada. Quer processar a academia. Não adianta nada. Ainda vai essa. Não dá. O nosso corpo, ele é uma máquina. Ô Laís, hoje foi forte meu dia, eu tive um dia muito corrido, e aí eu fui almoçar com uma pessoa, e aí já quase depois de quase 2 horas, ele disse: bora almoçar, tem ali o fulaninho que tem uma fava, tem um sarapatel, tem um não sei o que. Eu disse: cara, quarta-feira. Aí até eu brinquei, eu disse: rapaz, eu vou gravar um podcast agora com uma pessoa que, se eu chegar dizendo que comi sarapatel, ela vai pedir licença. Não, nem faço isso. Gente, deixa eu logo dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não falo do que ninguém come. Cada um como que quiser. A gente brinca aqui, mas Laís, acima de tudo, é uma pessoa muito educada, muito tranquila. Então, ela convive com todo mundo. Pode comer seu sarapatel e ser amigo dela. Não tem problema, zero. até porque eu gosto de sarapatel, também, viu? Né? Farinha e limão. Afe Maria, mas aí o que aconteceu, eu tô falando tudo isso pra dizer a parte boa, né? Eu disse: não, aí fomos pra um restaurante, não vou nem dizer, não pode fazer mexão aqui, mas restaurante bom. E peguei um salmãozinho com a salada. Adoro, perfeito. Salada bem legal, um prato assim, a lá Laís. Colorido, bonito. Com salmão, sai leve, só coisa linda, só porque eu vou gravar esse negócio. Mas é assim, aí voltando à fita, a questão dos cuidados com a alimentação. Laís sempre cuidou da sua alimentação ao longo da sua vida? Então, lá em casa nós éramos 3, com a minha mãe 4. Então eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. A minha irmã mais velha, não sei se você sabe, ela fez cirurgia bariátrica. Não, interessante. A minha irmã pesava quase 200 quilos e na época a gente não tinha balança digital. Entendi. A minha irmã ia para o aeroporto sentar na balança de carga para aferir o peso uma vez por semana para fazer o controle de peso dela. Você imaginou? Caramba. O mindset dela, assim, a mentalidade dela, diferente da de você? Ela chegou a perder bastante. No sentido de atividade física e tal? Na verdade, tem vários fatores, porque a gente sabe que a obesidade ela é multifatorial e é uma doença. Tá. Então, a gente não pode tratar a obesidade como uma pessoa ser gulosa, porque ela é gulosa, ela é obesa. Entendi. Inclusive, segunda-feira passada, eu fui num centro de obesidade do Arthur Ramos, maravilhoso, do Dr. Adailton Pinheiro. Fui assistir uma reunião com a equipe dele, multidisciplinar, sobre isso. Algumas pessoas que já fizeram bariátrica, outras que estão pensando em fazer. A ideia era tirar as dúvidas dessas pessoas, desmistificar. E a gente conversando após a reunião, ele disse, Laís, hoje em dia a gente pensa que antes a gente fazia assim, a pessoa é obesa porque come muito ou ela come muito porque é obesa? Caramba. A obesidade, ela é uma doença. Entendi. E enquanto a gente não tratar como uma doença, a gente não vai ter resultados sérios em relação a isso. Então, a gente precisa realmente entender
primeiro, essas situações, elas são multifatoriais, para a gente poder ver de cada forma como a gente pode trabalhar com os indivíduos, entendeu? Com as pessoas. Entendi. Então, no caso da minha irmã, ela fez bariátrica, inclusive ela voltou dos Estados Unidos para fazer a bariátrica dela aqui com o Dr. Adailton, fez e mora nos Estados Unidos, acho que já tem quase uns 15 anos que ela fez essa bariátrica. Ela mora lá hoje? Continua morando lá, ela veio, se operou, ficou o tempo que precisava e voltou. E ela lá continuou com os vigilantes do peso. Entendi. Então, assim, precisa-se desse suporte para que a pessoa continue a se cuidar. A sociedade hoje em dia, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê no Instagram, o que é mais fácil com a vida corrida que a gente tem é o quê? É abrir potinho, é abrir pacote, aquelas comidas instantâneas. Aquilo ali tudo é carregado de sódio, de condimentos, de corante, de estabilizante. Então, imagina. É um veneno pra gente. Então, eu venho de uma família, só respondendo a sua pergunta, sim, que além de ter meu lado materno, muitas questões com sobrepeso e obesidade, eu tenho uma carga genética, poucas pessoas sabem disso, de câncer dos dois lados. Caramba! Muito grande. Então, assim, óbvio que tiveram vários fatores externos para desencadear, na maioria deles, fumo, bebida, várias situações, mas o fato é que eu tenho. Então, assim, às vezes as pessoas, mas ela é muito rígida. Gente, eu não quero desencadear, fazer com que as minhas células tenham o que elas precisam para desenvolver esse lado, as minhas células ruins. Eu não quero isso. Então, eu procuro me cuidar o máximo que eu posso. Se eu tiver de ter, paciência, né? Mas a minha parte eu tô fazendo. Ô, Laís, por isso que fala assim, a obesidade, aí eu gostei desse trocadilho aí. A pessoa come muito porque é obeso ou é obeso porque come muito? As pessoas estão se questionando isso hoje. Né? Aí, mas uma observação que me fez lembrar agora, tem pessoas que são magras e muito magras e comem pra caramba, não é? Então, no caso... A gente tem a parte genética também. O metabolismo de cada um. Não, eu tenho um exemplo de casa. A minha mãe, a família da minha mãe, ela tende a sobrepeso. Os irmãos dela, a tendência todos a ser assim. Já o do meu pai tem 5 irmãos. Meu pai tem 77 anos. Ele tem irmão com 82, 83. E tudo magro. Os 5 estão todos vivos, os 5 irmãos e as 2 irmãs. E assim, meu pai, educação alimentar zero nesse quesito aí, de escolha e tal. Ele, assim, de boa. Ele come o que vier e vai dizer a ele, não, que nada, aí meu avô morreu magro pra caramba. Eu tô falando de tendências, né? De estilo de ser e de biotipo, por exemplo. Mas você veja que o seu pai e o seu avô foram pessoas que... Quando eles viveram essa parte educativa, a gente tinha uma alimentação completamente diferente. É verdade. A base deles era o quê? Feijão, arroz. Sim. Entendeu? Devia ter legumes, verdura, o que vinha da terra. Hoje em dia, o que está matando a gente são os ultraprocessados. Às vezes, você vai cozinhar, sabe aqueles tabletezinhos de condimento pronto, que a pessoa abre o pacotinho e bota aquilo ali, misericórdia, cheio de sódio. Então, a gente pode usar os temperos frescos, entendeu? Gente, vocês precisam conhecer Laís. Laís, ela tem um cuidado com essa história de alimentação. Quem conhece sabe. Toda regrada, a hora, chega lá na casa dela, uma balança pesando. Sempre foi assim, Laís? Tô tentando lembrar. Quando eu comecei a pesar, eu não lembro, não. Eu não consigo lembrar. Rapaz, deixa eu te contar uma resenha. Eu tenho uma amiga do peito, gente finíssima. E eu estava em São Paulo com essa amiga. Eu e Renata, né, de boa. E a gente, no intervalo de um evento, um grande evento, e a gente vai almoçar. E era próximo de um shopping daqueles grandes, bons, bonitos. E a gente vai num restaurante conhecido. O Brasil todo conhece. Eu não vou fazer merchan porque não me pagaram ainda. Quando me pagar, eu falo. E a gente vai num restaurante desse, bem famosinho, assim, bem legal, fino. E chega essa amiga com a gente, abre a bolsa na hora do almoço, tira de dentro do almoço uma marmita. A marmita é bonita, arrumadinha. E pede ao garçom, a pessoa do restaurante, lá para esquentar a comida. Não
não faz o pedido da... Eu digo, não é possível. Essa pessoa... Ô, Laís, o que você me diria de uma pessoa dessa assim? Essa pessoa... É normal uma pessoa fazer isso? Por favor, eu só queria saber. Gente, essa pessoa sou eu. Olha, se entregou, viu? É ela que se entregou aí. Ela no restaurante. E aí eu não vou mentir que na hora eu fiquei meio desconcertado. Eu disse, rapaz, ela não é muito bem do juízo, não. Mas tudo bem, vamos fazer, né? Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Quando eu tinha 16 anos, eu fui pra uma vaquejada com as minhas amigas. E eu levei um liquidificador. Com as coisas da minha vitamina. Liquidificador na vaquejada, realmente, meu irmão. Levei, porque eu digo, a gente vai voltar, só vai ter sanduíche, porcaria pra comer. Eu faço minha vitamina e durmo. O que eu prefiro? Eu comecei a mudar minha alimentação aos 16 anos. Então, assim, éramos 3, como eu disse, mais a minha mãe em casa. Então, a minha mãe, assim, acostumada à casa de vó, era aquela mesa, e a minha mãe sempre gostou de comida muito carregada. Que massa, velho. Queria conhecer tua mãe. Você vai adorar. Então, o que acontece? Tinha um dia que tinha bolo de carne, recheado com bacon e queijo, coberto com maionese, regado com Coca-Cola. Ô, Arthur, pega uma Heineken aí, por favor. Pega uma Heineken aí. Coberto com Coca-Cola no forno. Cara, eu olhei para aquilo assim, eu disse, não vou comer. Não vou comer. Aí peguei, botei feijão, arroz e botei a salada. Ela disse, você não vai comer não? A carne? Eu disse, não, mãe. Ela disse, por quê? Aí eu respirei fundo, eu sabia que vinha, né? Porque naquela época, eu disse, mãe, é o seguinte, ó. Eu sei que a casa é sua, que você que resolve a alimentação, como vai ser feito e tudo, mas assim, eu não quero mais comer essas coisas. Não tem problema, pode continuar fazendo, mas assim, eu não vou comer mais esse tipo de comida, eu não quero isso pra mim. Caramba. Foi. E a filha, como é que você cria uma filha um drama. com tanto trabalho? Foi um drama. Pra agora, na hora do almoço, a gente já tem o trabalho de fazer isso com todo carinho, amor, você não querer comer. Eita, mas quer que eu diga uma coisa? Terminou que aos poucos isso foi mudando a alimentação da família. Imagina. Foi mudando a alimentação da família. E assim, era uma coisa que eu sempre batia nessa tecla com ela. E recentemente a minha mãe teve vários problemas por conta de alimentação inadequada. Imagina. Eu tenho esse problema sério na família, né? Da minha mãe, inclusive. E assim, é meio que difícil de você avaliar. É muito difícil. Porque quem se alimenta bem, entre aspas, nesse estilo, nesse modelo, é meio que prazeroso. Eu também cresci assim. A minha avó, na casa da minha... Lá em casa sempre foi fartura. E assim, é tudo muito. Não tem esse negócio de medida, não. Esse negócio, a história da balança, pra minha mãe, um negócio desse é uma morte. Pra mim veio depois, né? Na minha casa, Sim, casa. Na sua casa. Mas assim, a história da balança, não, balança não, é pra comer. E assim, e naquela época, ainda... Em algumas casas, principalmente no interior, se você não comer bem, é meio uma desfeita. Você tá meio que assim, sendo mal educado. Não gostou da comida. Fica chateado. A pessoa fica chateada, né? E eu vim dessa vibe aí. Na casa da minha sogra mesmo, da Renata, dos pais dela, meu sogro era um mestre na cozinha, né? O cara assim, tinha que comer e muito. E tudo com muita gordura. Que a gente desenvolve. Entendeu? É paladar que a gente desenvolve. O seu avô, o seu pai, foram pessoas que cresceram com esse paladar, mas você pode ver que eu acredito que esse tipo de comida, a buchada, não era durante a semana. Sim. Entendeu? Era mais comida de não. sexta, sábado e domingo, do final de semana. E durante a semana era aquele bifinho de panela, purê, arroz, feijão, você disse, coisa macarrão. Mais natural, né? É isso. A gente comia muito poucos alimentos, muito poucos alimentos muito industrializados, que são os ultraprocessados, que a gente chama. Aí você pega a criança de hoje em dia, o lanche dela abre pacote, ela quer comer miojo, ela toma refrigerante, é o iogurte. Não tô dizendo que iogurte é ruim, gente, mas tem alguns que são péssimos. Por exemplo, a minha filha, eu comprava Danoninho pra ela achando que tava dando a melhor coisa do mundo pra ela. E hoje em dia a gente olha a composição do Danoninho, as médicas e as nutricionistas falam, péssimo. Super cheio de açúcar, muito pouco nutritivo. Foi industrializado, vai para essa linha. Até porque a indústria, ela tem um foco. O foco é capitalizar, é grana. Então, assim, vamos arrochar aí. É sobre isso, entendeu? Se colocam... Laís tomou refrigerante até que idade? 16. Não, foi com 16 a minha virada de chave. Naquela época... perguntei para lhe provocar, eu gosto de lhe provocar. Naquela época não tinha Google, a gente não tinha como saber das coisas. E assim, foi quando eu acho que reformei, que a gente diz aqui, que encorpei. Sim. E começou a aparecer celulite. Eu disse, o que é isso? Opa, não, mas a celulite é uma coisa bonita, eu acho. E aí boa forma aqui, ó.
Boa forma, celulite, inflamação do tecido adiposo causada por... Você tem alguma coisa contra a celulite? Não, toda mulher tem celulite. Tá. Mas se a gente puder cuidar, a gente cuida, até porque é inflamação. Ó, eu vim de um final de semana de estudo, de lançamento da empresa nova que eu tô trabalhando, com produtos relativos à outro saúde. podcast aqui falando sobre a hype. Raive. Raive. Saúde, qualidade de vida e rejuvenescimento. E a gente teve palestras de médicos que trabalham nessa área de medicina integrativa, nutricionista, educador esportivo. E a palavra da vez foi inflamação. Todos os nossos problemas, a maioria das nossas doenças são causadas por inflamação do nosso sistema e inflamação do nosso corpo. E a celulite é a inflamação do sistema adiposo. Ô, minha gente, mas do tecido adiposo, aliás. Tem gente que tá com muita inflamação, viu? Pelo amor de Deus. E a estria também. Aí já entra na outra parte. Né? É outra parte. Mas, não assim, tem nada a ver com a gente. Não, eu perguntei, não. Foi depende. Depende, agora eu lembrei, depende. Porque o que acontece? Se a gente não hidrata bem o nosso corpo, tá? Não toma a água necessária. Se a gente não suplementa o que precisa ser suplementado. Se a gente não tem cuidados diários, a nossa pele resseca. O que é estria? É quando a gente tem um aumento de volume que a gente quebra aquelas fibras. Então fica a marca. A estria nada mais é do que a cicatriz daquele tecido que foi rompido. Então, uma pele que ela é, por favor, as dermatos me ajudem aqui, eu espero que eu esteja falando tudo certinho. Isso, pelo amor de Deus. Então, assim, a pele que ela é mais hidratada, a pele que ela recebe os cuidados necessários, é uma pele que normalmente ela sofre menos com esse tipo de situação. Boa. Entendeu? Então entra com a quantidade de água que a gente tem que tomar diariamente. Isso é importante, mas isso aqui, Ave Maria, água é vida. Limpa o nosso corpo, ajuda no funcionamento dos nossos órgãos. Toda mulher tem estria e celulite? Eu acredito que sim. Tem aquelas que têm mais, tem aquelas que têm menos, mas eu acho que todo mundo tem. O importante é a gente... Ela botou todo mundo, botou os homens no meio, mas tudo bem, eu entendo, eu aceito. Eu acho, sabe, Jailson, essa parte estética é uma parte interessante. Eu acho que perfeição não existe. Eu acho que o que é que a gente tem que buscar? A gente estar bem consigo próprio. Olha, uma pessoa quando tá bem com ela não quer guerra com ninguém. Só que o meu bem é diferente do seu bem, que é diferente do bem de outra pessoa, porque os objetivos são diferentes. Boa. Entendeu? E tá tudo certo. Boa. E tá tudo certo. Eu perguntei assim, porque eu quero fazer um corte bem bonito assim, entendeu? Que provocação. Mas tem sentido total a sua resposta. É por aí. Eu vejo assim também. Eu fico com medo desses padrões de beleza que são também impostos, não, entendeu? E assim, aqui pra nós, pode ser quem for, quando isso acontece, não é real. Porque a vida real é diferente. A gente que tá no digital sabe, é óbvio que você se posiciona melhor pra sair na foto, você se cuida. A gente precisa se cuidar. Eu li uma frase. Mas, velho, quem é que acorda com cabelo sem estar assanhado? Sou eu. Eu não acordo. Que não tem o cabelo, diga. Eu sou o cara que tem o direito de não me acordar com o cabelo assanhado. Mas a Laís acorda com o cabelo assanhado, demais. Ou não? Tu acorda bonita como tu tá aí agora. Eu ligo a câmera e falo do mesmo rapaz, jeito. A Laís, meu Deus gente, do céu. olha a vida como ela é. Laís, né? Assanhada, às vezes enrola o cabelo aqui. Suada da academia e tá tudo certo. Rapaz, essa meu objetivo não é aparecer linda na rede social. É aparecer como uma pessoa normal, igual a todo mundo. Só porque é linda, mas tudo bem. Mas é vida que segue. Isso já é só uma figura, Renata, teu marido é uma mala. Mas é sobre isso, é você estar bem e você se acolher com as suas qualidades e os seus defeitos físicos, psicológicos e mentais. Mas isso é uma realidade. E isso é o que a gente... Hoje de manhã eu estava até na reunião falando sobre isso, que é a famosa autenticidade. Você ser autêntico. Lógico, todo mundo tem sua versão arrumado, bem, né? E tem a sua versão à vontade. E essa da ilusão de achar que quem aparece ali, ou seja quem for, só toda hora e toda a vida tá daquele jeito, ninguém. E eu também, sabe, Laís, eu gosto muito da sua
no seu posicionamento no digital, porque você realmente revela isso. Eu entrei no digital mostrando essa minha verdadeira fase, das minhas limitações, do meu lado vulnerável. Eu estava com insônia, eu estava com depressão, eu estava tomando remédio. Tem um negócio bom pra você. Tem um produto maravilhoso. Triptofano, melatonina, ótimo. Olha, a Laís, agora tu tem que dar um 007 pra tu agora me convencer. Não, eu quero só que você... MacGyver. Eu quero que você Natinha, consuma o produto, tá ouvindo, você vai né? gostar. Tá ouvindo o papo dela. Só faz rir. A audiência vai ficar sem entender, mas assim, gente, essa agora vai ser diferente, viu, Laís? Tá ouvindo? Você vai gostar do produto. Escuta o que eu tô dizendo. Mas a insônia, ela me acabava, pô. Então, assim, eu botei a cara na TV, aliás, na TV não, no digital, com a cara, com os olhos vermelhos. A pessoa que não dorme bem, dificuldade de memória, de concentração, humor fica extremamente abalado. É muito ruim. Que é isso. É qualidade de vida, né? O sono. Hoje, assim, oferecer aí milhões, sei lá quanto, e você não ter a qualidade de vida, não ter sono, dispensa o que vier. Mas é isso, olha, a gente precisa pensar de uma forma muito... Para a gente viver de uma forma equilibrada, a gente precisa ter pilares equilibrados. Você já falou da atividade física, falou da alimentação. Da alimentação, a gente precisa da parte mental. Mental. O que é que você faz para se cuidar mentalmente, Laís? Primeiro que eu fiz 10 anos de terapia para me encontrar. Eu acho que autoconhecimento é libertador. Através do autoconhecimento, eu botei a minha cara no digital sem estar preocupada com o que vão falar ou deixar de falar. Eu sei quem eu sou. Beleza. Através do autoconhecimento, eu entendi que eu podia ter um propósito, ajudar muito as pessoas através do que eu sabia, do que eu gosto, do que eu amo fazer. Através do autoconhecimento, eu vi a minha pequenez. Porque o autoconhecimento lhe leva a ver o que você tem de bom, mas as suas dificuldades. Aonde você é pequeno, onde você precisa se desenvolver. E enquanto você não tem coragem de ver o seu lado ruim e começar a trabalhar nele, tocar nas suas feridas, dar de cara com o espelho, dizer, eu sou assim, você não vai pra frente. Então, eu acho que a parte mental para você trabalhar... eu recomendo terapia para todo mundo. Eu também. Terapia é libertador. Passou-se o tempo que se achava que para fazer terapia a pessoa tinha que estar doente ou que não era boa da cabeça. Todo mundo tem problemas. Com certeza. Todo mundo precisa se conhecer e a terapia leva você ao autoconhecimento. Padre Fábio de Mello escreveu um livro que é Quem Roubou Eu de Mim. Quem me roubou... Alguma coisa assim. Quem me roubou de mim. Alguma coisa assim. Quem me roubou de mim. Coisa do tipo. Isso revela um nível em que alguém pode chegar de se desconhecer. Você se distancia tanto do seu eu, né, da realidade, né, de saber realmente suas vulnerabilidades, seus defeitos e até virtudes. Tem gente que tem coisas boas que nem ela mesmo sabe que tem. E aí, nessa fase do autoconhecimento, e eu concordo contigo, eu nunca fui opositor à psicologia nem à terapia. Opositor não, mas eu fui resistente, meio que assim, todo mundo precisa, eu não. Mas a Até maioria que um dia assim. eu disse, não, sou eu mesmo. E foi a melhor... Olhei no espelho, quando eu olhei assim, disse, opa, quem roubou eu de mim? E fui, né? Um abraço para a doutora Solange de Guastaferro, excelente pessoa, ser humano maravilhoso, cuidou de mim, me botou nos braços, beleza pura, um abraço, doutora. E fui, e a psiquiatra também, que foi lá, passou um remedinho tal, farmacológico, tomei, bonitinho, e depois desmamei, e tô aqui hoje, entendeu? O juízo se reorganizou. O juízo tá meio organizado. Essa pandemia desestruturou muito as pessoas, ou aflorou uma desestrutura que já existia. Porque eu acho que todo mundo passou por situações tão difíceis, que eu acho que veio à tona tudo de bom e tudo de ruim que todo mundo tinha, que estava guardado lá naquelas gavetinhas, entendeu? Então não é à toa que você tem tantas situações hoje como depressão, como ansiedade. As pessoas, a sociedade, ela tá doente. A gente precisa se cuidar. E aí entra a necessidade de você trabalhar o seu mental, de você fazer um yoga. Que ajuda demais nessa reorganização, entendeu? Você fazer terapia, você fazer yoga, você trabalhar a sua parte espiritual. Você tem que fazer isso para você se manter equilibrado. Espiritual, a Laís faz o quê para cuidar do seu lado espiritual?
Eu procuro rezar diariamente. Tá. Eu começo o meu dia já, quando o despertador toca ou não, porque às vezes você acorda tanto no mesmo horário que você acorda antes do despertador, né? Acontece muito isso comigo. Antes de levantar da cama, eu já tô agradecendo a Deus pelo dia que eu vou ter, sabe? Pedindo muita sabedoria, que eu acho que isso é importantíssimo. E dando graças. Aí bota uma música muito boa. Eu tenho músicas maravilhosas. Bota uma música tocando e vou me levantar e começo minha rotina matinal. Eu gosto de ouvir o evangelho do dia. Refletir. Então, normalmente eu faço isso quando eu tô andando para academia. Boto o fone e vou ouvindo o evangelho do dia. E à noite, sempre quando eu posso, eu gosto de rezar o texto da misericórdia. Certo, muito bem. 3 horas, sempre como eu trabalho em casa, tem essas possibilidades, que é muito legal. Então, às vezes, quando eu não tô numa reunião, quando eu tô em casa, que eu vejo 3 horas do texto da misericórdia. Muito bom. E antes de dormir, eu sempre agradeço. Então, os pilares. Você falou da educação, atividade física, você falou da alimentação, falou do emocional, do espiritual. Tem mais algum? Mental, né? Isso aí é importante, né? Voltando à fita um pouquinho, é uma curiosidade, porque isso acontece muito, principalmente nessa pegada, às vezes com o título do social. Bebida. Laís toma todas? Não, Laís adora um vinho. Adoro um vinho. Inclusive, uma vez por semana faz parte do meu ritual tomar um vinho, nem que seja sozinha. Que maravilha. Uma taça, 2 tacinhas de vinho, eu curto. O vinho é uma bebida que eu curto. Laís, você é muito inteligente. Eu fiz uma pergunta meio atravessada, até meio. A Laís toma todas. Ela fez que não entendeu. Gostei, que coisa fina. Gostei. Porque, na verdade, eu não sou de tomar todas, realmente, mas eu gosto. Eu gosto de degustar um vinho. Comer um prato legal, com um vinhozinho. Um espumantezinho também eu gosto. Dependendo do que. Mas o vinho, pra mim. Eu sou fã, eu gosto da maioria, mas o Malbec, pra mim. Meu filho, tinto, Sauvignon, Merlot, Cabernet. E depois da terceira garrafa pode vir um misto, um brand. Na terceira garrafa eu já tô. Não. Aí vem um brand aí. Pode botar aí o argentino, o chileno, o português, tudo junto. Mas você sabe o que é que eu acho do bom do vinho? Eu vou dizer que entre outro pilar. Os afetos, as relações, as conexões. Excelente. A gente precisa cultivar os nossos afetos. Nossa, olha, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus são pelas amizades que Ele coloca na minha vida. As pessoas que contribuem para o meu crescimento, que me puxam as orelhas quando eu preciso. E você sentar para tomar um vinho com seus afetos, diga aí. É bom. É bom demais. Falar nisso, viu? Isso, minhas amigas. Renatinha, ó, Litiane, eu tô cobrando aqui, viu? Aí, você é minha vizinha, nem disse nada, não me convidou. Eu só tô sabendo. Olha, agora vou voltar a fita, ele, viu, Arthur, que já, ó, esse vinho. Litiane tá morando na rua da casa dele, eu moro Litiane, um pouco depois. Um abraço pra você, um abraço pro seu esposo, pra galera toda, um abraço lá pra nossa amiga Lili. Vou ver lá daqui a pouco. É mesmo, manda um abraço pra ela. Manda, gente finíssima, sim. Ela e o Filipão. Tiveram comigo aqui no The Cast, gravaram com a gente, foi muito bom. E vamos voltar. Eu falando em vinho, eu também gosto e vou fazer, inclusive, um episódio aqui falando só sobre vinho. Trazer alguém aqui que vai manjar, vai falar sobre isso, abrir um vinho aqui, uma coisa bem. E vem novidades por aí, viu, gente? Essas pessoas que gostam de longevidade, qualidade de vida, saúde, rejuvenescimento, beleza, tal, vem novidades por aí. Aguardem que vocês vão ter aqui um momento top com esse tema. Laís, já na reta final do nosso TheCast, eu sei que esse tema é profundo e você tem conteúdo de sobra, só basta pegar. Cada postagem sua é um título. Se a gente quiser, faz aqui um podcast com cada título daquele, dá de sobra. Mas ainda conhecendo um pouco melhor. Laís, o que é que te tira do sério? Mentira. Eu não gosto de mentira. Da outra vez, eu acho que você me perguntou isso também. Ixi, eu acho que foi. Mentira. É mentira, porque é uma coisa assim que eu acho. Podcast pra comparar. Eu acho que foi. Mentira. Eu acho que foi. Tô brincando. Eu acho que você me perguntou isso. A mentira. Eu, como sou uma pessoa muito transparente, muito verdadeira, a pessoa que mente pra mim. Entendeu? A mentira, eu acho. É a base de qualquer relacionamento, é a confiança. Qualquer um. Seja com o padeiro da esquina ou com a pessoa que você se relaciona em qualquer nível, amizade, tudo, né? Tudo. Eu acho que há uma forma de tudo ser dito. E eu acho que precisa ser dito. Realmente a mentira é uma coisa que
Eu gostei de ouvir e realmente eu teria a prova dos 9, muito bom. A Laís esteve com a gente, inclusive lá no outro estúdio, e foi um podcast maravilhoso também. Sobre transição de carreira. Transição de carreira. E aí no meio também teve o cruzamento aí no sentido de que esse conteúdo aí de qualidade e tudo, que é o seu carro. Sempre passa, né? Passa. Eu vou dessa vez, eu não vou bypassar não, vou lhe dar esse vídeo na íntegra. Vamos. Olhe, Arthur, sobe esse vídeo assim que terminar. Arthur, ele manda me deu pra essa menina. Corte do outro pod. Esse agora vai ser vários cortes, inclusive ele vai fazer. Olha, e ainda mais vou subir o vídeo completo para você, beleza? Mas, Laís, ainda falando sobre a hora de começar, e você respondeu muito bem de largada, que é hoje. E falando sobre vários pontos, uma das coisas que você falou e tem uma pujança, uma força muito grande é a alimentação, os cuidados com a alimentação. Mas por incrível que pareça, Laís, muita gente no nosso Brasil, né, no nosso mundo, né, se você for morar no mundo, países pobres, né, ainda passa fome. Né, alimentação precária, difícil. Ou inexistente. Né, e sofre muito com isso. Eu queria só dar uma nota, aproveitando essa oportunidade ímpar de estar com você aqui, tratando desse tema, embora a gente também brincou um pouco, deu alguns risos, normal, mas a gente leva muito a sério e recomenda mesmo, porque as pessoas se cuidem, para que vivam mais e melhor, né, que é a saída. Mas por falar na fome, a Destravo, que é o CNPJ, a empresa que rege isso aqui, que cada vez mais tem crescido em Alagoas, né? A gente tem feito já um trabalho aí, não somente eu, mas em conjunto com vários parceiros, várias pessoas que aqui passam, que gravam seus podcasts, que criam seus conteúdos, tem conteúdos maravilhosos aqui. Muitas mulheres que têm apresentado seus podcasts, sensacional, jornalistas, profissionais liberais, enfim. E juntamente, a Destravo Produções, segunda-feira passada, lançou um projeto social chamado Cada Sessão, um Prato de Refeição. Simples. Cada locação que a empresa faz aqui, ela vai destinar, tudo certo, desde segunda-feira, um prato de refeição para uma vida, para uma criança carente. Falo isso e queria lhe tornar isso público através da sua voz, para você, inclusive, falar também da sua vivência, experiência, trajetória de um projeto como esse, de outros que você já vivenciou, do seu papel na sociedade, que eu sei que você aparece muito com essa pegada de cuidar da saúde, mas é mais do que isso. Você tem também contribuído de várias formas na sua vida, na sua carreira profissional, enfim. E aí, cada sessão, um prato de refeição. Perfeito. O que você acha disso? Jaelson, eu quase morri na mesma semana 2 vezes. Eu tive uma bactéria chamada meningococcemia, que mata de 24 a 48 horas. Sobrevivi por um milagre de Deus. E muito também relativo à minha capacidade muscular, ao meu estilo de vida. E uns 4 dias depois de eu ter saído da UTI, eu tive embolia pulmonar. Caramba. Quando eu saí do hospital 15 dias depois, eu decidi que eu ia fazer algumas mudanças na minha vida. Porque eu acho que quando Deus te dá uma oportunidade como essa, no meu caso não uma, mas 2, tem que ter algum significado maior. Entende? Deus tem mais o que fazer do que estar criando pessoas para viverem para elas próprias. Todo mundo tem dons e tem talentos. Todo mundo. Então, se a gente pode, através dos nossos dons e dos nossos talentos, beneficiar as pessoas que precisam, por que não? Você veja, esse podcast é uma coisa que é sua, que Deus te deu a possibilidade de ter através do seu trabalho e da sua competência. Olha que lindo que você está fazendo. Se toda empresa, se todo empresário enxergar que através da sua empresa, eu vou começar a chorar, viu, olhando para você, que através da sua empresa você tem uma função social, você pode ajudar as pessoas, isso é fantástico. Então foi a decisão que eu tomei. Eu fui professora durante 22 anos e eu me sentia contribuindo para a gente ter uma sociedade melhor através da instrução, através da troca que eu tinha com os meus alunos em sala de aula. E eu resolvi sair da sala depois disso para me desafiar profissionalmente. E comecei a me desafiar nesse outro âmbito também. Comecei a trabalhar de outra forma. Com a pandemia,
a gente tem um grupo chamado As Marias de Maceió, para quem não conhece, procura aí no Instagram. Foram 2 amigas lindas, com um coração maravilhoso, que começaram durante a pandemia a sair de bicicleta e entregar sanduíche para as pessoas que elas encontravam na rua. E começaram a pedir ajuda todos os dias. Foi quando eu comecei a ajudar. A gente acordava às 5 da manhã para fazer os sanduíches. A gente se dividia, cada uma fazia os sanduíches. E a gente, 6 horas, uma saía pegando a outra. A gente saía de face shield, viu? Foi na época do lockdown pesado. Meu marido na época fazia, não vá, não saia. Você vai ficar doente, você vai ficar doente. E sabe o que é que a gente ouvia? Deus abençoe vocês e proteja vocês para que vocês não fiquem doentes e possam vir todos os dias. Cada sorriso, cada olhar que eu recebia. Cara, a gente vai fazer um trabalho social, a gente vai ajudar as pessoas de alguma forma e a gente pensa que a gente é que vai ajudar. Na verdade, é a gente que é ajudado. É verdade. O que a gente recebe, a forma com que a gente recebe, às vezes a gente reclama tanto da vida da gente. Vai um dia ali pro Vegel. Vai um dia entregar comida na rua. Você volta tendo certeza que você não tem problema nenhum na sua vida. Ou que tudo, pelo menos, é administrável. Que dificuldades são aquelas, entendeu? E quanta hombridade você encontra. Olha, teve um dia que no final da entrega, a gente tinha um sanduíche dentro do carro. Paramos naquela praça do lado do Hotel Jatiuca. Sempre fica a gente ali. A gente parou. Veio um homem e uma senhora. Eu disse, Carmen, pelo amor de Deus. Disse, e agora a gente tem um sanduíche. Aí eu olhei e disse, olha, a gente só tem um. Disse, não tem problema não, a senhora pode dar para ela, porque eu não tô nem com tanta fome assim, não. Jailson, aquilo me matou. E às vezes a gente escutava, sabe, muito deles. A gente ia dar, fazia, olha, eu acabei de receber de outra pessoa, guarde para dar para outra pessoa que precisa. Eles fazem isso. Eles fazem isso. Então a gente tinha lições, era cada tapa na cara que a gente recebia de forma diária. Então eu acho que se todo mundo fizer um pouco do que está ao alcance, você está fazendo o que está ao seu alcance. As Marias fazem entregas quase que diariamente. Eu acho que a gente consegue ajudar muitas pessoas. A gente pode conseguir através da inserção no mercado de trabalho, de um trabalho de capacitação. Às vezes, eu lembro que eu olhava muito pra gente e dizia, mas você está alimentando a fome na rua, você acha que você realmente está ajudando as pessoas? Eu disse, minha amiga, eu entrego um prato de comida por dia, às vezes é um sanduíche. Eu não tô... A pessoa passa o dia com fome, um sanduíche, ela não dá vencimento nela o dia inteiro. Não. Então, assim, é você aplacar um pouquinho da dor, do sofrimento. Aí a gente começou a levar... E, por sinal, vou logo dizer a vocês, quem quiser colaborar, a gente tá chegando num período de chuvas. Isso é importantíssimo. Faz esse corte para mim, para depois botar nas Marias de Maceió. Então, quando a gente começa a ir para as ruas nesse período, eles sempre pedem. Viu como choveu no final de semana? Vocês já pararam para pensar quem não tem um teto? Eles ficam se entulhando embaixo de lojas, embaixo de coisas que tem sacada. Eles têm frio. Então, quem puder, meias, agasalhos, cobertores, comida a gente precisa sempre. Entendeu? Mas quem puder doar essas coisas, eu me arrepio todinha, eles pedem, eles precisam muito. Então, assim, quem não puder levar, entre em contato com a gente, manda um direct, entendeu? A gente vai apanhar. Ajuda da forma que você puder ajudar e que você se sentir tocado. Lhe dou os parabéns, fico muito feliz que você esteja com essa ação. Espero que esse seu movimento ajude outras pessoas a fazer movimentos parecidos como o seu e cada um ajudando dentro do seu campo de atuação, dentro das suas possibilidades. A gente vê trabalhos lindos aí. É sobre isso, a gente dá o nosso melhor sempre. Laís, é isso mesmo. E assim, parafraseio suas palavras nesse quesito do quanto é importante e penso também que a gente não vai estar resolvendo 100% do problema do mundo, mas é o que está ao nosso alcance, né? Com esse projeto, a Destravo, ela tem a capacidade, nesse primeiro momento, de distribuir aproximadamente 250 refeições mês. Que maravilha. Isso está dentro da nossa pauta e a declaração que eu tenho é que enquanto a empresa existir e eu vivo estiver, esse projeto estará de pé.
E quando você quiser que as Marias de Maceió vão distribuir as suas quentinhas, é só avisar. Muito bom. Um abraço para as pessoas. Porque às vezes a gente quer ajudar. Quem quiser fazer sanduíches, quem quiser, a gente passa e pega para entregar. Boa. Entendeu? Então, assim, não precisa ser... a gente tinha, por exemplo, o pessoal do Pig Pork, que fechou agora, o Pig Pork. Ele, desde o começo da pandemia, todos os domingos, ele cozinhava pra gente. A gente tinha um espaço na despensa dele. E às vezes a gente saía de lá, fazia as quentinhas lá nos caldeirões. A gente montava tudo lá e saía para entregar. Era coisa de 100, 200 quentinhas por dia, por domingo, que a gente entregava. Isso é um processo de conscientização e a gente sabe, eu inclusive tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que já fazem como você e as Marias de Maceió, esse trabalho, tudo. Eu já tive a oportunidade de fazer também, numa escala muito pequena, mas agora eu resolvi fazer uma coisa institucional. Isso fará parte do contrato social da empresa. Ai, que maravilha. Entendeu? É algo que, assim, vai estar no DNA do negócio. Maravilha. E o que é bom é que eu tenho a sensação de que várias pessoas vão estar contribuindo, porque todos os nossos parceiros que por aqui passarem já entrarão com essa consciência de que estará contribuindo para uma vida que precise. Sem querer entrar nos detalhes do porquê, né? E porque tem gente que questiona o porquê, isso, aquilo que não resolve. Bom, gente, eu não estou muito interessado nessa fundamentação. Faz o que teu coração manda. Meu coração manda e eu sei que tem uma vida que precisa. Ponto. E assim, só é simples. Se coloca no lugar de quem não tem um prato de comida. E outra, Gelson, são várias formas. Por exemplo, eu conheço um educador físico chamado Hélio Santos, que faz um trabalho lindo nas grotas. Boa. Os meninos corredores de rua. Então, tênis, quem tiver tênis usado, que não queira, tênis novos às vezes, que as pessoas ganham, nunca usam, doe. Esse é o nosso propósito e eu estou muito feliz de você estar aqui nesse momento fazendo esse registro, né? Cada sessão, prato de refeição, hoje recebendo também aqui no TheCast a Laís Roster com o seu coração aberto para falar o que sentiu. E eu gostaria, Laís, nessa hora deixar contigo a palavra para os seus agradecimentos, suas considerações, alguma coisa mais que você entende que pode ainda ser colocada aqui nesse episódio. Fique à vontade, a voz é sua. Obrigada, meu amigo. Eu queria lhe agradecer pela oportunidade e queria dizer a você que está aí do outro lado me assistindo que dá tempo. Sempre dá tempo. Se você está vivo, dá tempo de você fazer algum movimento. Eu recebi uns vídeos de uma senhorinha que começou a treinar com 87 anos. CrossFit. 87 anos. Hoje ela está com 92. Sempre há tempo de você modificar o que precisa ser modificado. Não pense em sair do 8 para 80, não. Pense em sair 1% ao dia. 1% todos os dias. Hoje você começa a beber mais água, aí você leva durante um tempo, na semana que vem você troca o elevador pela escada, você troca o carro pela bicicleta, pela caminhada, e assim você vai mudando aos poucos a sua vida e você vai perceber os ganhos que você vai estar tendo. Muito bom. Contem comigo, eu estou sempre à disposição, sempre que conversam comigo eu respondo, o que eu puder ajudar, eu acho que é uma questão de propósito. Muito bom. E eu estou aqui para isso, quero muito contribuir com o que eu puder. Muito bom. TheCast agradece a Laís Roster, que deseja a você que continue com essa pegada, com esse coração aberto para ajudar e dar exemplo. Eu acho que o exemplo, já disse um certo pensador, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E Laís Roster é um exemplo. E hoje, com a tecnologia, a possibilidade desse exemplo ser publicado diariamente. E quem quiser acompanhar e ver, vai lá e abre o @LaísRoster lá no Instagram e vai ver as publicações. Laís, obrigado muito mais uma obrigada, vez. meu amigo. E as portas continuam abertas. Amém. TheCast e Laís e TheCast sempre com as portas abertas, ok? Muito obrigado, e a você que nos segue, nos acompanha, vai lá no nosso YouTube, no nosso canal, se inscreve, manda pro teu amigo, manda pra tua vizinha, pro teu primo, esse episódio, inclusive, aí nunca é tarde para começar. Você vai ver a resposta dessa pergunta, quando é a hora de começar, logo no começo desse episódio. Vai lá, me segue, obrigado e até a próxima. Aprove Deus.